Hoje eu vou falar sobre um assunto que me interessa muito e que eu acho que é muito interessante a gente conversar, porque tem muita gente que vai pela mente das pessoas, pela cabeça, pelo que as pessoas dizem. Ah, eu não uso mais, por isso, por aquilo. Mas a gente tem que entender como é que a gente pode usar. E quem vai, por exemplo, fazer o procedimento, se essa pessoa tem todas as informações necessárias para também passar as informações que você precisa saber. E é por isso que hoje eu vou conversar com a Priscila Pastana, ela que é enfermeira e veio hoje trazer algumas dicas de como você pode usar um brinco na sua orelha. E trouxe dicas também de como você pode usar um brinco em outras partes do corpo. E eu achei muito legal porque ela trouxe aqui uma orelha, uma demonstração de uma orelha com vários pontos. E aí a gente vai poder informar para você como você vai poder usar esses brincos, né? Como você vai poder perfurar, na verdade, a sua orelha, e ela vai dar dicas em outras partes do corpo também. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Vanusa. Primeiramente, gratidão por estar aqui. Já é a segunda vez que temos essa oportunidade de trazer esse assunto que muitos anos atrás era um tabu, mas já vem mudando de uma forma bem acolhedora e que o profissional especializado faz com que esse momento, esse procedimento se torne de uma maneira leve e uma experiência memorável. Quando você fala do profissional, eu fico mais interessada ainda. Por quê? Porque a gente se lembra bem da época que você perfurava essa orelha sozinho, muitas vezes. O seu primeiro buraquinho ali da orelha ou era furado pela mamãe, você ainda bebê ou já depois de criança, adolescente, né? Muitas não tinham furado ainda a orelha. E muitas vezes você mesmo furava. Tinha gente que furava com o próprio brinco sem saber nem qual é o local certo dessa perfuração. E a gente sabe que existe pontos também de acupuntura. Hoje nós temos essa consciência. E dependendo do local que você vai furar, você pode trazer problemas não só para a sua saúde, até mesmo para a sua autoestima, não é isso? Exatamente. Nós temos na região do pavilhão auricular, nós temos mais de 350 pontos que não podemos atingir. Pronto, o Ed vai focar, eu queria que você ficasse segurando um pouquinho. E eu percebi que existem furos aí que são os pontos certos para se aplicar esse brinco? Certo. Nós temos, como eu já falei anteriormente, mais de 300 pontos, tá? Que não podemos, 350 pontos que não podemos atingir. Por quê? Não tem consequência no momento. A consequência é mais tardio. Então, aqui nós temos um pavilhão auricular com uma perfuração de tragos, uma perfuração de anti-hélix, transversal, flat, hook, mid-hélix, o australiano e os 3 tradicional, que é o primeiro, segundo e terceiro no lóbulo, assim também como o DEIF e o conche. A duração de cicatrização dessas regiões no lóbulo, que é um lugar mais vascularizado, ele varia de 90 dias a 120 dias para dizer que está 100% cicatrizado. Sim. Já as regiões de cartilagem, onde é um tecido mais robusto, são 7 etapas de tecido que a gente ultrapassa com agulha, sim. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, certo? Então, várias regiões de cartilagem, tem algumas que dá para cicatrizar com 6 meses. A região do hélix, que é uma região muito queridinha pelas clientes, ela varia de 9 meses a 12 meses. Nossa! Para cicatrizar 100%. Gente, é muito tempo! Por isso que eu sempre oriento, nada melhor do que você contratar, procurar um profissional especializado. Porque assim eu sempre digo, profissional tem em todo lugar. Mas quando se trata de especialização, a pessoa que se dedica a estudar tem profundamente... Tem toda uma técnica, né? Isso. Você tem que entender. Esses furinhos que você está mostrando aqui pra gente, esses furinhos, são os pontos ideais da aplicação? Exatamente. São pontos em que a gente faz a mensuração através de um piercímetro, que é uma tecnologia patenteada, que a gente não vai correr o risco de fazer em pontos que não podem ser atingidos. Pode acontecer de você, numa orelha, atingir um ponto que venha lhe trazer algum tipo de surdez? Pode sim. O que foi que aconteceu? O que trouxe a inovação do furo de orelha humanizado é essa consequência. Pediatra, pesquisadores viram que furando a orelhinha do bebê no momento que nasce,
via trazer consequências posteriores de surdez, da fala, até porque o primeiro brinquinho na região do lóbulo, se você não fazer a mensuração conforme é para ser feito dentro da anatomia auricular, você pode atingir a amígdala ou a língua. Nossa, aí entra justamente o que você falou, que dependendo de onde foi feito, de como foi feito esse furo, o problema não vem agora, o problema vem no futuro. No futuro. Nossa, com certeza. Isso é muito sério, hein? É muito sério. E hoje, sempre me perguntam, doutora, e qual o tempo para furar? Não tem uma regra, não tem lei, porém, eu tenho o meu conselho, o Corém Piauí, o COFEM Brasil. Mediante o Corém, o COFEM e a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, ela orienta que possa ser feito o primeiro brinquinho do bebê a partir do 15º dia. Por quê, Priscila? Porque já tem tomado as vacinas básicas, a BCG e a hepatite, assim também como já tem ido na primeira consulta com o pediatra, tem que ter a partir de 3 quilos e a região do pavilhão auricular do lóbulo já está no tamanho ideal para que eu faça a mensuração de um ponto neutro da acupuntura. Acho muito legal o que você está falando, porque tem mãe que o bebê já nasce, ela já contrata uma pessoa para ir furar a orelhinha da criança. Isso. Já sai ali da maternidade com a orelhinha furada. Eu particularmente acho um certo exagero, mas isso é de cada pessoa. Só que fica a dica aí, você quer um bebê, uma criança saudável? Por exemplo, as mães, algumas mães costumam furar a orelha dessa criança já depois que ela já está criança, que ela nem é ainda bebê, ela já é criança. Muitas deixaram um tempo a mais, né? Sim, hoje nós temos, como nós vivemos num país de livre-arbítrio, onde nós temos o direito de ir e vir, então os pais têm essa livre demanda de escolha, eles escolhem. Então, geralmente a nossa cultura é o primeiro brinquinho quando nasce, então quando chego até a mim para procurar saber, oriento e assim eles fazem. Tem o que a agência de vigilância sanitária orienta é que seja feito nesse período 15º dia a 2 meses, quando já tem tomado a pentavalente. Muito bom. A gente está falando de furos na orelha e aí eu pergunto para você, esses primeiros furos, ok, já teve as dicas que você falou, mas esses outros furos, como este de cartilagem ou este que dure de 9 a 12 meses para cicatrização, teria uma idade interessante para se fazer essa aplicação? Vanusa, é muito importante. Olha só, aqui no nosso estado, aqui no Piauí, o nosso conselho, ele permite que, com a autorização dos pais, nós possamos fazer a partir menor que 18 anos, em adolescente, vamos supor, a região de cartilagem, mas isso é algo meu, profissional, especialista, eu não faço, mesmo os pais assinando, eu não costumo fazer. Por quê? Porque o adolescente é muito às vezes não tem aquele cuidado que precisa ter. E para que eu possa chegar ao processo de cicatrização de excelência, não depende só do profissional. Você vai ter que ter uma responsabilidade a mais, um cuidado a mais. Geralmente os adolescentes, eles realmente não têm esse cuidado, não são todos, isso é de cada um para cada um. Existem alguns adolescentes que são mais tranquilos, não se importam tanto com essa responsabilidade. E aí o interessante seria você amadurecer, ter maturidade para daí então ter geralmente eu costumo fazer a partir de 18 anos, com todas as orientações, e nós acompanhamos todo o processo durante 30 dias. Muito bom. Bom, você trouxe também algumas dicas que fogem um pouquinho da orelha, né? E vai para o nariz e para outras partes. A gente está mostrando aqui, esse aqui, eu achei interessante que está na orelha inteira. Praticamente, esse daqui e esse daqui, são os dois que estão mostrando praticamente a orelha inteira. Nossa, dá certo isso? Geralmente, nós costumamos, no meu protocolo no consultório, nós fazemos apenas 3 perfurações em cartilagem no dia. Por quê? Porque o nosso organismo é muito inteligente. Se eu fazer mais de 3 perfurações em cartilagem, ele vai ficar confuso e esse processo de cicatrização vai ficar mais demorado. Porque o nosso corpo, ele não entende que a perfuração é uma dor, não é um enfeite. Ele entende que é uma lesão. Então, toda lesão, para cicatrizar, precisa passar por 3 etapas. O processo inflamatório, o processo de
proliferação, que é quando vai fazer aquela coceirinha, e o processo de modelação. O processo inflamatório ele varia de 0 dia ao 7º dia, de proliferação de 7 dias a 15 dias, e o de modelação, aonde o organismo vai modelar toda aquela região que foi atingida, varia de 15 dias a 30 dias. Então, eu preciso desse tempo, de todo o cuidado, de todo o protocolo, para que eu possa chegar à cicatrização de excelência. Muito bom. Fugindo da orelha um pouquinho e partindo para o nariz. Quem usa esses pontos tanto no nariz como nos lábios e também na sobrancelha? O que você tem para falar? Olha, no nariz eu oriento que, como esse aqui, é uma ferradura. Gosto é gosto, não discutimos, porém, nós temos um público pequeno nessa procura. O que eu oriento? Pessoas que têm problema alérgico, rinite, sinusite, eu oriento não fazer. Porque essa região, você que tem esse processo de rinite, sinusite, é alguma reação no sistema respiratório, vai dificultar a cicatrização porque você vai ter atrito. E um dos fatores que predispõe ao granuloma é o atrito. Então, eu oriento a não fazer, ou então, geralmente, no período mais quente do que o período frio. É pessoas que têm alergia, deveria evitar, né? Deveria evitar. Porque é a parte que você mais mexe, principalmente Exatamente. com os dedinhos, né? O nariz. Outra coisa, relacionado a essas aplicações no nariz também, tem a questão de você respirar tudo. E dizem que é a parte que você recebe mais impurezas. Por isso que nós temos esse espelhozinho que faz com que tenhamos essa proteção. Porém, o nosso protocolo, você tem que seguir de forma bem rigorosa toda a higienização durante 30 dias. Então, você seguindo os meus protocolos, você consegue ter a cicatrização de excelência, porque eu trabalho com dermato, eu trabalho com médico, então a gente tem um conjunto que faz com que esse processo seja o mais leve possível. Muito bom. Como é que acontece a limpeza? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter depois que a cicatrização já ficou ok e a pessoa vai estar com aquele item uma vida? A partir do primeiro dia, a partir do momento que sai lá do consultório, nós fazemos antes e após o procedimento, o processo de laserterapia. Nós trabalhamos com a biomodelação de potência baixa. Nós orientamos não usar hipótese nenhuma álcool, porque eu preciso daquele tecido hidratado e o álcool seca. Então, durante 30 dias consecutivos, eu vou precisar higienizar com sabonete neutro, de preferência líquido, tá? E hidratar com soro fisiológico, a parte externa e a parte interna. E logo após eu preciso secar, porque o nosso tecido tegumentar, a nossa pele, ela precisa estar no ambiente natural, na temperatura dela mesma. Pronto, pra gente encerrar, porque tem muita informação a respeito desse assunto, como é que fica essas aplicações em pontos que tem pelo? Por exemplo, nariz tem pelo, sobrancelha tem pelo, boca não, mas existe algum cuidado mais especial? Eu queria que a gente fosse assim, mesmo bem comunicativo assim, nesse assunto, rapidez. Certo. Mas assim, pra gente explicar, porque tem a questão do furúnculo. Muitas pessoas, por exemplo, pronto, tirar Acho que aqui. você queria falar o granuloma. O que fica na sobrancelha e questão de furúnculos. As pessoas costumam dizer que quem faz essas aplicações em lugar que tem pelo corre mais risco de ter furúnculo. Isso é verdade? Não temos nenhum artigo científico que faz com que nós temos isso como uma base principal. O que nós orientamos na região do supercílio, né, que é uma região bem vascularizada, nós trabalhamos também fazendo a diferença somente com materiais biocompatíveis. Eu só uso titânio. Então, o titânio foi desenvolvido para ficar mesmo no corpo do cliente, entendeu? Então, os nossos procedimentos têm um nível muito baixo em relação a granuloma, queloide. Então, vai depender do produto que você está aplicando naquele local. Exatamente. E só lembrando, tá, gente? Ela faz aplicação em toda parte do corpo que vocês possam imaginar, mas são aplicações que, na verdade, ela sabe os pontos ideais.
Por isso, só busque uma profissional que entenda do assunto. Não saia fazendo as aplicações em qualquer lugar, não. Nesse caso aí que nós estamos mostrando, é no umbigo, né? O umbigo também é um lugar muito sério. No umbigo é uma região muito séria, é uma região que acumula muita sujidade. Então, o cuidado de higienização é mais preciso e mais rigoroso. E eu sou uma profissional que eu tô ali cobrando sempre. Por quê? Porque ali vai meu nome. Então, nós queremos levar algo para a vida. Muito bom, tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. A Priscila veio hoje aqui e deixa teu Instagram, Priscila, para quem tiver interesse. O nosso Instagram é @doutora Priscila Pastana e será um prazer ter todos vocês conosco. Muito bom, minha querida. Olha, quem tem curiosidade, quem tem vontade de utilizar e ter essas perfurações, busque uma profissional. Olha ela aqui, pertinho da gente, né, minha linda?